importante que você tenha renda das 3 categorias que eu vou te mostrar agora, tá? Renda principal. Então, a primeira renda é a renda principal. A segunda renda é a renda extra. Beleza? E a terceira renda é a renda passiva. Vai sair passiva. Foi. Então, são 3 tipos de renda. Renda principal, renda extra e renda passiva. A renda principal é aquela que a gente considera que é a que traz mais... É a principal, é a que traz mais dinheiro para mim. É onde a minha vida financeira está principalmente baseada, né? Então, se você trabalha numa empresa, o seu salário pode ser sua renda principal. Se você é autônomo e vende um determinado serviço, todo fruto daquela venda daquele serviço é a sua renda principal, tá bom? Aí, ó, renda principal, renda extra. Renda extra, como o nome já diz, é tudo que é extra, que não é a principal. Então, eu tenho uma renda principal, mas se eu tenho múltiplas fontes de renda, eu começo a criar uma nova fonte de renda, então essa é uma renda extra, e que normalmente começa pequeno. Teve alguém aqui que falou aí, eu tenho duas fontes de renda, mas uma é bem pouquinho, mas começa pouquinho mesmo. Inclusive, a renda extra que tem potencial de crescimento é aquela em que a gente começa pequeno e a gente vai colocando energia e vai crescendo. Quais são os 3 tipos de renda extra que existe? Existe a renda extra por necessidade. Beleza? Então, renda extra por necessidade. O que é renda extra por necessidade? Cara, eu preciso dominar minhas finanças, eu já estabeleci lá as minhas metas de gasto na fotografia, já fiz minha fotografia financeira, já fiz minha rota financeira, já tô lá dominando, preciso fazer minha reserva de quitação de dívida, agora pode entrar mais dinheiro, inclusive preciso que entre mais dinheiro. E eu sempre digo que é muito importante a gente dominar primeiro para depois fazer mais dinheiro, né? Porque quantas vezes a gente teve dinheiro na vida e o dinheiro foi embora quando a gente não domina, né? O empréstimo, o cheque especial, o cartão de crédito, isso é dinheiro do banco que a gente tem acesso e a gente só se enrola. Ou a gente recebe um aumento. Outro dia eu conheci um cara que disse que ganhou na loteria e mesmo assim continua endividado. Então, assim, não é dinheiro que resolve o problema financeiro, é domínio das finanças. Então, depois que a gente domina, é que a gente pode aumentar a nossa renda e esse é um momento legal. Então, às vezes a pessoa tem a renda principal, ela nem está pensando em fazer uma nova fonte de renda, mas ela percebe a necessidade daquilo. Então, existe renda extra por necessidade. Eu, por exemplo, já fiz renda extra por necessidade. Eu já vendi shake de emagrecimento, eu já vendi bijuteria, eu já vendi brigadeiro na faculdade. O que mais que eu já fiz? Eu já fiz trabalho de digitação, já fiz trabalho de faculdade para pessoas da minha faculdade me pagavam para eu fazer. Já fiz uma opção de coisa. Eu fazia num condomínio que eu morava, sabe aqueles quadros de avisos para botar no elevador, né, do condomínio? Eu oferecia para o síndico e fazia. Então eu fazia de tudo. Então isso é renda extra por necessidade. Você fica buscando um jeito de fazer dinheiro. E aí, gente, eu entendo que é desafiador fazer renda extra, mas quando você tem necessidade, não tem combustível melhor do que a necessidade. Né? Porque tem gente que fala, não, mas isso eu não quero, eu não sou boa em vendas. Eu também não era boa em vendas. Eu agora entendendo o que é de verdade vender, né? Quando você acredita numa coisa, acredita tanto, né, que você acredita que aquilo é a solução para os outros, isso é vender. Então existe a renda extra por necessidade. Existe um outro tipo de renda extra, né, por oportunidade. O que é a renda extra por oportunidade? Você não estava procurando, mas você está antenada nas coisas que estão acontecendo, tá? Então, de repente você, sei lá, tá numa situação, tá em algum lugar e alguém fala, poxa, eu precisava tanto de alguém, sabe, para arrumar meu armário. Aí você fala, pô, eu sou ótima em arrumar armário, você quer uma ajuda? Eu posso te cobrar esse serviço, faço um preço ótimo, afinal não é a minha renda principal e a gente se ajuda. Isso é uma renda por oportunidade, né? Uma renda extra por oportunidade. Então, é você pensar, ficar sempre antenado. Então, as pessoas me perguntam assim, Lu, não consigo fazer uma renda extra. Bom, o primeiro combustível é a necessidade. Então, assim, cara, não consegue, então é porque você não está precisando tanto. Quando você faz sua rota financeira, olha na sua rota, você vê o buraco da rota, e que você pensa assim, uma coisa é você pensar assim, nossa, eu precisava agora de muito dinheiro para resolver a minha vida.
isso não te motiva, porque não é específico, então não parece um combustível, assim, não parece um direcionador. Ah, eu preciso de muito dinheiro, vou lá e vou buscar uma forma. Não, é uma coisa que te desanima. Ai, meu Deus, preciso de muito dinheiro. Aí, sabe, aquele caos, aquela sensação de angústia, né, de problema. Agora, quando você faz sua fotografia financeira e depois você faz a rota financeira, aí você olha lá na rota, poxa, se esse mês entrasse R$ 127, eu equilibrava a minha fotografia esse mês. Aí no mês seguinte, se entrasse 232, você começa a ver as coisas de uma forma mais específica. Aí não parece mais aquele dinheirão. Tudo bem, de repente ainda é um dinheirão para você olhar e ver assim, puxa, eu precisava de 3.345. Aí você pega 3.345, divide no mês, aí você vai ter um valor por semana. Aí você pensa assim, poxa, se nessa semana eu fizesse R$ 800 de renda extra, aí você já fica, pois é, Castro Sara Araújo falou assim, sentimento de impotência, é isso mesmo. Quando você não vê um número, é um sentimento de impotência. Quando você vê um número com clareza, quando você está começando a dominar suas finanças, mesmo enxergar o buraco, sabe? Eu já sei que eu estou no buraco, mas enxergar o tamanho do buraco te dá esse sentimento contrário, sentimento de potência, sentimento de capacidade, como a Ângela está falando em incapacidade, né? Mas te dá um sentimento de capacidade de que você pode dar um jeito. Então você percebe a necessidade e você começa a ficar antenado em oportunidades. Eu, por exemplo, acho que eu passei tanto tempo assim da minha vida em necessidade e buscando ficar ligado em oportunidade que eu vejo a oportunidade de fazer dinheiro em todo lugar. Alguém fala alguma coisa, puxa, isso daí, o fulano de tal, eu fico tentando ligar, porque como eu hoje já tenho trabalho pra caramba e graças a Deus já tenho dinheiro pra caramba, eu não fico abraçando todas as oportunidades, mas se bem que eu fico, tá? Eu fico. Mas eu vejo alguém falando assim, poxa, eu sou médico e poxa, eu não entendo nada de redes sociais. Aí eu fico assim, porra, fulana de tal entende. Podia juntar os dois, que aí ela ajudava ele, criava um Instagram pra ele, não sei o que. Sabe, eu fico vendo isso o tempo todo. E aí eu vejo alguém falar de um desafio, de uma dificuldade, né, de algo que não tá conseguindo resolver na vida. E eu já penso, cara, solução, essa pessoa pagaria por uma solução. Inclusive foi esse meu trabalho, né, de ajudar as pessoas com a vida financeira, surgiu assim, por necessidade, por oportunidade, porque eu lembro que na época eu comecei a estudar sobre coaching financeiro, fiz uma formação, mas eu lembro que eu descobri um site que as pessoas lá trocavam experiências, umas ensinavam umas coisas às outras, iam trocando, eu sei isso, eu te ensino, você sabe isso, você me ensina. Então, assim, surgiu essa oportunidade, eu fui treinando e depois eu comecei a cobrar. As pessoas queriam indicar, nossa, que legal isso que você ensina, posso te indicar para o meu primo? Então, foi uma oportunidade que surgiu. Então, a renda extra, ela pode ser por necessidade, ela pode ser por oportunidade, ou ela pode ser por... Não vai caber, mas aqui, propósito. Como assim uma renda extra por propósito? Pode ser alguma coisa que você tem paixão, que você ama fazer, né? Que você se sente assim preenchido, preenchida em fazer. Eu amo cozinhar, eu amo fotografar. Você pode buscar coisas assim que talvez hoje não parece que vai te dar dinheiro, mas porque pode não ser o principal ainda, te dar muito dinheiro. Você tem a sua renda principal, você pode se permitir buscar uma renda extra por propósito, alguma coisa que você goste muito de fazer. Então, assim, renda extra pode ser por necessidade, por oportunidade ou por propósito. Pensar nisso pode te ajudar a encontrar opções de renda extra. Porque mais do que eu vir aqui e te dar diquinha, faz isso aqui. Eu sei que você tem criatividade suficiente e que você tem um olhar apurado para olhar para o mundo, sabe? Olhar para fora. E com esse pensamento aqui, pois é, Soraya falando, são tantas coisas, pois é. Então, com esse pensamento aqui, você aplicar. Aí, a Sil Te Salvi tá perguntando, certo. E toda essa teoria, como podemos aplicar na prática? Eu vou te dar exemplos, mas olha só, a gente precisa usar mais no nosso cérebro. De verdade, a gente precisa ser pessoas solucionadoras. A gente está muito acostumado a receber as coisas mastigado, sabe? Não vou pensar em nada, me diz o que eu faço agora. Aí alguém vai lá, te diz o que fazer, você vai como um robozinho, vou fazer isso, né? E aí o que acontece? Você está sempre acostumada, não só ela, eu tô falando de forma geral, tá? As pessoas estão muito acostumadas a serem robôs, as pessoas dizerem o que elas têm que fazer.
o meu trabalho, assim, o meu propósito com esse trabalho é fazer você se tornar uma pessoa que, sabe, que sai da caixa, assim, dos seus pensamentos, que consegue ir além. Porque às vezes eu recebo mensagens, assim, de pessoas, né, no direct, que me fazem perguntas que eu fico assim, gente, mas isso tá no Google, sabe? Isso tá no Google e a pessoa não conseguiu ir lá e procurar. E talvez, aí de repente você fala, não, mas ela procurou, ela só queria a sua opinião, de que ela confia mais. Tá, a pergunta seria diferente. Ela teria dito, ó, eu vi que tal coisa é isso aqui. Aí eu tô pesquisando, tô pensando em fazer assim, o que que você acha? Porque aí você até aproveita melhor as oportunidades. Tem uma porção de gente aí que tá compartilhando, assim, ideias, coisas que as pessoas fazem, né? E eu sempre brinco que aqui é domine suas finanças, né, Cris? Domine suas finanças não é dependa da Lu. E eu sei que tem muito youtuber, influenciador que fala, vou te dar 3 dicas para não sei o quê. Faça isso, faça aquilo, faça aquilo. Eu também gosto de trazer dicas e técnicas, mas eu sempre procuro trazer de uma forma que você não dependa de mim. O dia que eu não estiver mais vindo aqui, que eu não estiver aqui para te dizer o que fazer, você tem exercitado tanto a sua mente, tem se tornado uma pessoa tão criativa, tão solucionadora, que não tem mais obstáculo na sua frente, tá? Mas, na prática, como usar? Renda extra por necessidade. Faxina, cozinhar, cuidar de criança, cuidar de idoso, são coisas que normalmente as pessoas pensam assim. E eu tô falando isso sem nenhum preconceito, tá? Tô falando isso porque chega a mim, às vezes, alguns comentários ficam preconceituosos, dizendo, ah, eu sei limpar muito bem, mas eu não vou fazer faxina, eu fico com vergonha de fazer faxina. Mas é necessidade, você não tá com necessidade de fazer renda extra? Então, assim, dane-se o que os outros vão dizer, ou dane-se se é muito trabalho a fazer, né? É por necessidade. Então, assim, o mundo está cheio de opções de renda extra e se você realmente estiver com necessidade, você vai encontrar. Desde vender bala no sinal, vender água no sinal, no semáforo, né? Por oportunidade. Fique ligado, assim, nos problemas que as pessoas têm à sua volta. Tem gente que precisa, pô, eu não sei dirigir, tô precisando que alguém me leve a tal lugar. Poxa, eu tenho carro, será que eu posso ser um motorista, então? Né? Eu não sei cozinhar. Eu, por exemplo, durante muito tempo fiquei falando aqui nas redes sociais do quanto eu precisava de alguém que pudesse me ajudar a cozinhar, né? Que fizesse comidas congeladas e tal. E aí, na época, eu até conversei com a minha mãe, hoje é minha mãe que faz. Ela vem toda segunda-feira, ela veio hoje, 1h da tarde, ela traz os potinhos da semana. E tem muita gente que tem um estilo de vida assim. Então, para a gente fazer uma renda extra, a gente precisa enxergar os problemas das pessoas. E aí, se você tem necessidade, se você enxerga a oportunidade, e se for até uma coisa que você gosta de fazer, né, que eu amo, que eu tenho habilidade, né, se é o meu propósito, se você junta as 3 coisas, então vira uma renda extra tão forte que ela pode virar a sua principal. Foi o que aconteceu comigo. Eu trabalhava em empresa, eu tinha emprego, e aí eu comecei a fazer por necessidade algumas rendas extras, né? Vendi coisa pra caramba, oferecia o meu conhecimento, eu já oferecia até consultoria de como passar em processo seletivo, de como montar o seu currículo, dava dicas de como ir para entrevista, porque eu já fui de RH. Então, assim, por necessidade, mas também por oportunidade. Eu via que as pessoas tinham essa dificuldade, não passavam em emprego. Né? Então, eu falei, pô, você não passou, posso te dar uma consultoria disso, né? E aí esse trabalho aqui começou a surgir porque eu tinha necessidade de grana extra, porque eu vi que as pessoas não dominavam as finanças e porque eu comecei a perceber que aquilo me alimentava, porque eu tinha feito uma mudança na minha vida, aquilo me deixava feliz, sabe? Então, quando você consegue, com essas 3 coisas, criar uma renda extra, chances são de que isso vire sua renda principal. Então, eu hoje trabalho com o que um dia foi a minha renda extra, né?